Olá, bem-vindos ao Alomorph. Com som de obras ao fundo de novo, desculpa. Esse som das obras, esse parece muito o nosso um som feito com a laringe, como diversos sons do português. A laringe é um órgão que é muito versátil. Ela consegue fazer diversos sons, porque ela é muito moldável, ela consegue se estender e contrair, enfim, ela faz muitos sons. Mas como saber disso, do quão maleável é a nossa laringe, pode nos ajudar a saber mais sobre uma língua que foi falada há mais de 4.000 anos? Venha descobrir hoje. Primeiramente, nós temos que falar sobre PIE, Proto-Indo-Europeu. Tudo começa com um tal de Sir William Jones, no final do século XVIII. Ele teve uma educação clássica bem forte, ele estudou latim e grego antigo, como as pessoas da época faziam. E ele foi à Índia, e lá ele entrou em contato com o sânscrito. E ele reparou que o sânscrito era estranhamente muito parecido com o latim e com o grego antigo. Então, a partir daí, ele teorizou uma protolíngua, uma língua que seria falada pelos ancestrais dos romanos, dos gregos e dos falantes de sânscrito. E, sabendo como as línguas mudam, os linguistas usaram um método comparativo para comparar as palavras. Por exemplo, essa palavra mãe em latim, em grego antigo, em inglês e em sânscrito. E essa palavra foi reconstruída. E com as reconstruções, nós vamos descobrindo palavras que eles tinham ou que eles não tinham. Por exemplo, eles tinham palavra para roda. Isso significa que eles tinham roda, mas eles não tinham escrita. E também não tinham palavra para escrita. Por isso nós não temos nada antigo. É uma língua que foi totalmente teorizada e foi reconstruída. Com base nisso, nós também conseguimos deduzir onde e quando era falado. Provavelmente era falado em mais ou menos 3.000, 2.500 a.C. E mais ou menos na região perto do Mar Negro ali, mais ou menos, enfim. O lugar é um pouco disputado, mas E as línguas, como elas mudam sistematicamente de som, é relativamente fácil reconstruí-las. Vide a lei de Grimm e a lei de Werner, que eu já expliquei. Por exemplo, na palavra pai, em latim, em grego antigo, em inglês, em sânscrito. Nós reconstruímos essa palavra. Mas esse método comparativo não explicava totalmente como funcionavam as vogais do proto-indo-europeu. As correspondências das vogais não eram sempre claras. Então, um cara que vocês devem conhecer desse vídeo aqui, chamado Saussure, propôs a seguinte teoria. Ele propôs a seguinte coisa. Existiriam pelo menos 3 sons laríngeos, que nós representamos com H1, H2 e H3. E eles davam a cor, o timbre para vogal, entre aspas. Então, nós tínhamos o H1, que representava um laríngeo neutro, o H2, o laríngeo que gera o A, e o H3, o laríngeo que gera o O. Ótimo, já temos a teoria. Mas e como é que nós sabemos que isso é verdade? Bom, por muito tempo continuou sendo só uma teoria, mas, certo dia, os pesquisadores decifraram o Hitita, que é escrito com os cuneiformes, que também já falei aqui nesse outro vídeo. E o Hitita, que é uma língua indo-europeia, conservou certos sons, certos Hs. E os Hs aconteciam exatamente nos lugares onde o Saussure previu os sons laríngeos, comprovando a teoria do Saussure dos sons laríngeos. Olha que coisa linda quando a teoria se comprova. Então nós temos esse termo hitita, que vem desse termo indo-europeu. E note como a correspondência dos laríngeos é perfeita, está no lugar certinho. Pá, você foi saussurizado! Mas nós não sabemos exatamente quais fones esses laríngeos representavam. Ou seja, se era H, se era R, se era A. Não sabemos exatamente qual era o laríngeo que fazia o som mudar, a vogal mudar. O que eu quero dizer é que tem muitas opções e nós não sabemos exatamente qual era. Enfim, isso é uma coisa difícil de saber, porque nós sabemos o valor fonêmico delas. Elas eram distintas, mas nós não sabemos exatamente qual som elas eram. E isso se aplica a quase todas as línguas reconstruídas no geral. Nós temos o valor fonêmico das coisas, mas os fones exatos são mais difíceis de reconstruir. E, se gostasse de aprender sobre os laríngeos do proto-indo-europeu, curte esse vídeo, compartilha nas redes sociais, segue também o Alomorph nas redes sociais, comenta aí embaixo qualquer coisa e segue o Alomorph nos links que estão aí embaixo na descrição, faça tudo. E como sempre, salve!